Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de suportar a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, nem com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestimento? Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem fazem provisão nos celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado de sequer à sua estatura? E pela vestimenta, por que vos inquietais? Considerai que crescem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, digo-vos que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, que não fará por vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. Bem sabe vosso Pai que tens necessidade de tudo isso. Procurai antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos fiéis, uma breve palavrinha sobre a viagem à Europa. Fomos convidados para ir lá nos Dominicanos para essas jornadas Jean Vacquier. Todo ano eles se reúnem por 3 dias, sobretudo os homens, e se formam. Por que os homens? Porque os homens têm que tomar responsabilidades na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua pátria. E convém que os homens se formem sobre a doutrina da Igreja, se formem sobre os seus deveres, se formem sobre a compreensão do que é a moral, do que é os erros modernos, do que é o dever de um católico no mundo em que vivemos, e no mundo do dever de um católico em todos os tempos. Todos nós precisamos de um suplemento de formação. A formação que nós recebemos pequenininho não é suficiente para afrontar todos os problemas que um pai de família, que um chefe de empresa, que um professor de escola, de universidade deve enfrentar. Logo é necessário que os homens se reúnam e que ali tenham essas sessões de estudo, 14 conferências. Esse ano foi sobre o protestantismo. Bem compreender essa praga do protestantismo, que atingiu todas as ordens, todos os planos da nossa vida. Entrou na liturgia com a missa nova, entrou na economia com o liberalismo econômico, entrou de diversas formas que às vezes a gente nem se dá conta. E então é necessário estudar, também para poder responder aos protestantes, para poder ajudá-los, para poder esclarecê-los, para poder tirá-los do erro. A gente nunca deve desanimar de ninguém. Dizia Monsieur Lefebvre, a chave de ouro, o segredo do apostolado é nunca desanimar de ninguém. Por mais que a pessoa esteja no erro, ela deve dizer, é possível, enquanto ela está viva, que ela saia do erro, entre na Igreja Católica e faça a sua salvação. Então, esse foi o primeiro ponto. Mas antes de chegar lá nos Dominicanos, paramos em Paris, onde os franceses queriam uma conferência sobre Gustave Coursant. Os franceses leem Coursant, os franceses traduzem Coursant, os franceses editam Coursant, e às vezes os brasileiros não conhecem o Coursant. Já 2 livros foram traduzidos e editados, A Descoberta do Outro e O Século do Nada. E lá eles quiseram saber um pouquinho mais a respeito desse grande escritor da nossa pátria. Necessário bem estudá-lo,
Corsão tinha uma inteligência aguda e um senso católico agudo. E o que mais falta hoje, que é essa ir até o objeto. O que fizeram os modernistas? Disseram que nossa inteligência não consegue conhecer as coisas. Pois bem, Corsão era um homem que ia ao fundo das coisas. É o antimodernista por excelência, ao menos na nossa pátria. E quando saiu Missa Nova, na introdução da Missa Nova, tinha o famoso artigo 7, que dizia que a missa era a reunião dos fiéis sob a presidência de um padre, da qual está prometida a promessa de Nosso Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso não é definição da missa? Isso é definição, se quiserem, de uma ceia protestante? Isso não é definição da missa. Quando Corsão leu isso, ele ficou tão abalado, tão chocado na sua fé profunda, que ele pegou o telefone e telefonou para um amigo em prantos e falou: olha que loucura, olha que estupidez, olha que coisa apavorante. E o do outro lado do telefone, o outro falou: mas não, Corsão, você não pode dizer isso. Ele falou: como não posso dizer isso? Por que não posso dizer isso? Porque isso vem de Roma. Ele falou: então é uma estupidez que vem de Roma. É uma loucura que vem de Roma. Porque o objeto é objeto, não muda. Por isso São Paulo dizia: se vocês ensinarem um outro evangelho, quem quer que seja, mesmo que seja o Papa, anátema seja. O homem tem essa capacidade de compreender, de ir a fundo, e a gente deve utilizar essa capacidade. Deus que nos deu ela. São Paulo escrevia aos Gálatas. Quem são os Gálatas? Eram os paroquianos da Galácia. Eram como nós, não eram nem mais nem menos. Homens que sabem distinguir entre o mesmo e o diferente, entre o que é católico e o que é protestante. Todo mundo vê, todo mundo sabe muito bem que se eu entro aqui e começo a tocar violão, guitarra, não é mais católico. E que se a gente canta o gregoriano, é católico. Qualquer um percebe a diferença. Eu boto uma bateria aqui, se eu boto uma mesa aqui e começo a distribuir a comunhão para todo mundo, na mão, de pé, para quem confessou, quem não confessou, quem é católico, quem é espírita, todo mundo olha e fala: isso não é católico. Então, os franceses estavam muito interessados. Querem conhecer Corsão, querem conhecer esse homem que participou dessa grande batalha, que vem lá dos anos, desde o concílio, e que continua. E continua. Nosso dever é continuar esse combate, seguindo esses grandes mestres, Monsieur Lefebvre, Dom Antônio Castelmaia, Gustavo Corsão e vários outros, sobretudo os bispos, porque os bispos estão acima dos leigos. Mas o Corsão é um autor interessante, que vale a pena a gente conhecer, para afinar um pouco mais nossa inteligência, para dar mais segurança, confiança nessa grande coisa que Deus nos deu, uma alma racional. Santa Catarina de Siena dizia ao seu confessor: se o senhor soubesse a beleza de uma alma racional, o senhor não teria mais descanso enquanto eu tivesse convertido todas a Deus. Beleza de uma alma racional. É a razão que dá a beleza, que dá a dignidade da nossa vontade. Porque a vontade do animal, o animal tem uma certa vontade, uma certa afeição, uma certa inclinação, que é puramente sensível. E o homem tem uma afeição, uma inclinação que é racional. O animal não pode amar a Deus, que o conhecimento dele é só sensível. Ele não pode conhecer o que está acima do sensível. E eu posso amar a Deus por quê? Porque eu tenho uma alma racional, que pode conhecer a Deus. A vontade está na dependência do conhecimento. Daí a grandeza da nossa alma racional. Daí a necessidade de a gente bem cuidar dela, bem cuidar. Se você pega os santos, tinham uma percepção. Eles usavam a sua razão para ir a Deus. Não se pode ir a Deus sem a razão. Somos racionais. E o que permite ir a Deus é a razão. Porque a vontade ama o que a razão apresenta. Daí essa importância. Nós temos um bom escritor, leiamos esse escritor. É um bem para nós, enriquecimento para nós. E mais ainda, se nós temos um Dom Antônio Castelmaia, nós temos um Dom Lefebvre, estudemos seus escritos, leiamos sua vida. A vida de Monsieur Lefebvre está traduzida em espanhol. Todo mundo consegue, com um pouquinho de esforço, entender o espanhol.
Leiam a vida dele. Diretor espiritual dele, quem foi? Padre Liagre, que escreveu aquele livro Retiro com Santa Teresinha. Grande devoto de Santa Teresinha, grande admirador de Santa Teresinha. Eis o diretor espiritual de Monsieur Lefebvre. Interessante, interessante. Só quem lê a vida dele que vai descobrir isso. Porque a gente vê que os santos se conhecem, os santos se correspondem, os santos se adivinham entre si. E é isso que a gente tem que fazer, entrar nessa grande família espiritual, que são os santos, e os santos antigos e modernos. Daí a necessidade da gente aprofundar todos esses grandes autores. Então, de Paris, fomos então para Avrillé. De Avrillé, fomos para Lyon. Lyon, onde morreu São Boaventura, quando teve o segundo, penso que é o segundo concílio de Lyon. E São Tomás estava indo para esse segundo concílio quando faleceu. Então, uma cidade importante. Foi lá que morreu Santa Blandina, uma jovem escrava que animou todos os outros. Todos estavam com medo que ela, sendo muito jovem, muito frágil, que ela, talvez, na hora da perseguição ali, ela fraquejasse. E foi ela que animou os outros. Em Lyon, a gente vê o lugar onde ela foi martirizada. Uma arquibancada assim, menor que o Coliseu, mas uma arquibancada mesmo assim, e o terreno, e tem um lugar, uma placa indicando que Santa Blandina morreu ali martirizada, junto com o bispo Saint Potin e outros companheiros. Então, é por isso que Lyon foi fundado por o primeiro bispo, foi São Potin, que foi enviado por São Policarpo, que foi discípulo de São João, evangelista. E por isso a cidade de Lyon, a Catedral de Lyon é a Catedral Primaz. O Primaz da França fica em Lyon. Vindo da Itália, uma das primeiras cidades que se encontra era Lyon, e ali foi então a mais antiga, ou menos ficou sendo a mais referência, a primeira. Marselha talvez seja ao mesmo tempo, não sei, mas a cidade onde vive o Primaz é Lyon, muito próximo de São João Evangelista. São João, São Potin, depois Santo Irineu, que foi bispo de Lyon, e ali também visitamos o lugar onde viveu Pauline Jaricot, essa moça que instituiu esse grande movimento que chama a propaganda da fé. Ela com companheiras falaram, vamos juntar R$1 por semana para ajudar os missionários. Ele se propagou na França inteira e arrumaram grande quantidade de dinheiro que mandavam para a Santa Sé para que os missionários pudessem ir à China, ao Vietnã, à Coreia e converter os pagãos. Pauline Jaricot, simples moça do povo, que dedicou sua vida a Nosso Senhor dessa maneira. Ela também está na origem do Rosário Vivo. 15 pessoas que se unem, cada uma pega uma dezena, e aí vão rezando os mistérios. Cada dia muda, de tal maneira, se eu peguei no dia 1 o mistério da Anunciação, então no dia 2 eu pegarei o da Visitação, e do dia 3 o do Nascimento. E o outro começará no dia 1, já com o da Visitação. E o outro, o terceiro, começará já no primeiro dia, no dia 1, já com o Nascimento. De tal maneira que todos os dias os 15 mistérios são meditados e as 15 dezenas são rezadas por cada um daqueles que participam, desse grupinho de 10, que faz então o Rosário Vivo. Essa palavra vivo, a gente desconfia um pouquinho, né? Igreja viva, tradição viva, mas não vamos excluí-la também totalmente do vocabulário. Ela indica a vida de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, dali fomos para Roma. Em Roma visitamos as catacumbas, visitamos onde Santa Cecília foi enterrada, depois foi retirada dali, levada para uma outra igreja, e onde fomos visitar também, e encontrar o corpo dela intacto, com uma grande chaga no pescoço.
Ela agonizou durante 3 dias. Não cortaram totalmente a cabeça. E ela morreu, se encontra ela está com o rosto assim virado, e com uma mão ela indica o número 1, e com a outra mão indica o número 3, unidade e trindade de Deus. Morreu dando testemunho da fé católica. Santa Cecília. A gente vê essa união entre as mártires e os doutores, a teologia e o martírio. É uma coisa só. A santidade não é outra coisa senão a teologia em ato. Uma grande, grande harmonia em todo o catolicismo. Aí visitamos o túmulo de São Pedro, de São Paulo, visitamos a igreja onde está o túmulo de São Lourenço, onde está a pedra onde foi posto depois de ser queimado e morto. Lá também está o túmulo de Pio IX, visitamos o túmulo de São Pio V, de São Pio X, de Pio XII, de Pio VI. Penso que lá estava também Gregório XVI, que acolheu Pauline Jaricot com grande espírito paternal e benevolência em Roma, quando ela foi a Roma, quando ela foi à Itália pedir a cura dela, a Santa Filomena, e foi curada, e o Papa se adiantou para recebê-la nas portas de Roma, que ela estava quase morrendo, e o Papa, quando soube que Pauline Jaricot, que havia fundado a Propaganda Fidei, que depois virou até um órgão da Santa Sé, ele se dignou ir adiante dela para recebê-la como uma filha. Mostra o espírito paternal da Igreja, que a gente vê encarnado nos seus papas. E assim, toda essa beleza de Roma. Vamos no lugar onde Santo Inácio Loyola faleceu, onde ele escreveu suas constituições. Visitamos o túmulo de Santa Catarina de Sena, do Fra Angélico, e fomos no seminário francês, onde Monsieur Lefebvre estudou. Roma, todo católico que puder deve visitar Roma. Por quê? Porque a igreja se mudou de Jerusalém para Roma. Quando São Pedro deixou Jerusalém e foi para Roma, é a igreja que se mudou para lá. E a igreja é Jesus Cristo. Podemos dizer que Jesus Cristo mudou de endereço. Jesus Cristo deixou a Palestina e foi para Roma. E Roma, por isso, é a capital do mundo. É o centro do mundo. É o centro do coração da igreja. É em Roma que o coração de cada católico bate de uma maneira especial, porque ali Deus quis que São Pedro atuasse. Ali o maior número de mártires da igreja estão em Roma. Roma é a grande capital do mundo. E nós, o que é nossa pretensão? Nossa pretensão atualmente é rezar pela conversão de Roma. Alguém pode dizer que a gente somos orgulhosos. Vocês se consideram mais católicos que o Papa? Sim, infelizmente. Nos consideramos mais católicos que o Papa? Sim. E rezamos para que o Papa volte a proclamar a Pascendi, volte para proclamar a Quas Primas, volte a proclamar o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Nosso Senhor é Deus. Nosso Senhor não é uma opção. Nosso Senhor não é ecumênico. Nosso Senhor é Deus. E quem não reconhece Nosso Senhor como Deus não pode se salvar. Então é necessário que o Papa volte a ensinar essas grandes verdades. Dali voltamos a Lyon e fomos à Inglaterra, ver o Sr. Williamson. E lá visitamos também essa grande catedral, onde Thomas Becket foi assassinado. Tem um lugar onde ele foi assassinado, e ela foi ali que começou também a recristianização da Inglaterra. Então ali esteve Santo Agostinho de Cantuária, que havia sido enviado pelo Papa São Gregório Magno, e então temos nessa cidade, se tem também os restos do primeiro mosteiro beneditino, fundado por Santo Agostinho de Cantuária, e que é o responsável pela recristianização da Inglaterra, que foi chamada durante muitos séculos a Ilha dos Santos. O número de santos ingleses é muito, muito grande, muito maior do que nós pensamos. E dali voltamos para a França para pregar o retiro aos dominicanos. A verdade, não fui eu que preguei. A verdade, quem pregou foi Monsieur Lefebvre. Pegamos o texto de Monsieur Lefebvre de conferências que ele tinha feito em Mortain, nos anos 1943 a 45,
ou então 45 a 47, né, mais ou menos nessa época. Bom, estou me enganando um pouquinho de data, mas bom, depois da guerra, por uma conferência que ele fez para os seminaristas da sua congregação, e é uma maravilha. Monsieur Lefebvre é uma maravilha. Monsieur Lefebvre é um homem que quer as bases, assegurar as bases, como São Bento. Ele mesmo dizia, São Bento não queria outra coisa senão formar bons católicos. Acabou. Simples, né? Simples. Monsieur Lefebvre não tinha outro objetivo também. Bons católicos, que sabem praticar a caridade para com o seu próximo, que sabem ser justo, que sabem que fiel aos seus cumprimentos, aos seus deveres religiosos, que se confessam, que comungam, que vivem no estado de graça, que fogem do pecado, que fogem da ocasião do pecado. Monsieur Lefebvre é isso. Então, é dividido em 3 partes. Primeiro, as chagas que o pecado original fez em nós. Chagas na inteligência, quanta loucura no mundo, quanta cegueira no mundo, quantas aberrações entre os pagãos. Ele sabia do que estava falando, ele que pregou na África, ele que viu as aberrações que o mundo pagão chegou, adorando animais, adorando com a moral completamente distorcida, não respeitando as leis do casamento, não respeitando nada. Então ele descreve os males da inteligência, e que são curados como? Pela fé, pela graça. A graça restaura a natureza. A graça nos fala de Deus e recupera, sana a nossa natureza, a nossa inteligência ferida pelo pecado original. Depois, as chagas na vontade, tomada pela malícia. A gente não é justo, a gente não dá a cada um o que ele merece. A gente retém para si uma coisa que não era para si. A gente quer o melhor para si e não para o outro. Então, quem vai curar isso? É a virtude da justiça e da caridade. A caridade retifica a nossa vontade e nos faz reconhecer os direitos de Deus e os direitos do próximo. E os nossos deveres, O moderno fala dos direitos. Você fala, não vou falar dos direitos. Vou falar dos direitos, se eu falar dos direitos, será dos direitos de Deus. Quanto aos senhores, vou falar dos seus deveres. Vocês devem a Deus a adoração. Vocês devem ao seu próximo a caridade. Vocês devem ao seu próximo a boa educação. Vocês devem ao seu próximo uma infinidade de pequenas virtudes que fazem a beleza da cristandade, a beleza do catolicismo, a beleza de um ambiente realmente católico, de uma família católica, de uma paróquia católica. E depois, os feridas na sensibilidade, no irascível, essa fraqueza que diante de uma coisa difícil a gente recua. Todos nós sentimos isso. Manter uma coisa difícil, perseverar no esforço. A gente cede porque o pecado original nos enfraqueceu. Uma vez uma irmã disse a Santa Teresinha, mas como você é forte? Falou, eu forte? Eu não paro de gritar, socorro, socorro, socorro. Deus a fez forte, é verdade. Mas quem nos faz forte justamente é Deus. Nós somos fracos, somos filhos de Adão e Eva, temos uma herança pesada, uma herança dolorosa, uma herança que nos enfraquece, uma herança espiritual que nos enfraquece. Mas Nosso Senhor é o novo Adão, Ele vem para nos curar. E finalmente a ferida no concupiscível, que é a concupiscência justamente, porque o concupiscível ele é feito para ser regrado, isto é, ele é ordenado ao prazer sensível segundo a razão. Sempre a razão. A razão é que é a beleza do homem. A razão, ela dá o tom, ela dá a medida. Por isso que a virtude da prudência é tão importante. Então, concupiscível, Deus nos deu, para que a gente... O objeto do concupiscível é o prazer sensível segundo a razão. Prazer sensível é errado? Não, claro que não. Deus deu um gosto aos alimentos e é agradável se alimentar. É agradável ver, é agradável ouvir, é agradável botar a mão num veludo. É agradável. E se é feito segundo a razão, é virtuoso. Agora, o concupiscível foi ferido pelo pecado original. Eis aí, começa a beber e não para. Começa a comer e come aquilo que faz mal à saúde. Começa a passar a mão no veludo e esquece a hora e fica, sei lá,
Um vai para um caminho, outro vai para o outro, no final das contas, se torna uma pessoa sensual. E o mundo moderno quer canonizar todas essas feridas. O mundo moderno quer dizer que essa cegueira da inteligência é um bem, que a gente tem que reconhecer todas as religiões, que essa malícia da vontade, não, são os meus direitos do homem, pum, pum, pum. Isso aí é do demônio, do demônio. E depois a fraqueza dos homens. Eles estão aí, bom, não se cobra mais, não se corrige mais. O aluno não estudou, passa de ano mesmo assim. É incentivar a fraqueza, incentivar a não vontade de fazer esforço. O que pode dar essa civilização? Nada. A civilização só pode formar pessoas que terão dificuldades enormes a entrar no céu. Dificuldades enormes. Ainda mais com a sensibilidade, com a sensualidade. Incentivada nas escolas, incentivada pelos governos. Governo francês, governo brasileiro. Na Europa isso é mais gritante, mas o Brasil está pelo mesmo caminho. Que tudo que acontece lá, acontece aqui com alguns anos de diferença, mas vem para cá. E é incentivado. Como é que essas almas chegarão ao céu? Só se nós fizermos penitência por nós e por eles. E então terminamos e voltamos para o Brasil. Uma rápida palavrinha sobre o Evangelho de hoje. Nosso Senhor nos diz que nós valemos mais do que o nosso corpo, nós valemos mais do que a nossa sobrevivência física e que, portanto, nós não devemos ser como os pagãos. Os pagãos não realizam essa divisa que nosso Senhor bota no final do Evangelho de hoje. Procurai, antes de tudo, o reino dos céus e sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. O moderno não quer o reino dos céus. Ao menos há grandes correntes de pensamento que estão dominando os governos de hoje, dominando as universidades de hoje, que dizem, reino dos céus, isso é o ópio do povo. O reino dos céus é aqui e agora. O reino dos céus é nessa terra. Então os homens se lançam desesperadamente para obter as riquezas deste mundo. Ora, nosso Senhor diz, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podereis servir a Deus e a riqueza. Não podeis servir a Deus e o diabo. Ou se amará um e se odiará o outro. Isto é, ou se amará a Deus e se odiará o diabo. Ou então se suportará um. E Santo Agostinho diz, por que suportará? Porque suportará o demônio. E ninguém pode amar o demônio. Por isso o Senhor não usa o mesmo verbo. Veja falar, suportará um e desprezará o outro. Quem ama as riquezas, quem não pensa em Deus, que no domingo procura trabalhar para ganhar mais dinheiro, acabará desprezando a Deus. E quem despreza a Deus, coitado, onde terminará? Terminará lá para onde esse fogo foi criado para o demônio e os seus asseclas, os anjos maus. Então não trabalhem no domingo, procurem procurar o reino dos céus. O reino dos céus é a oração, o reino dos céus é o estudo, o reino dos céus é aprofundar, empregar a sua capacidade de atenção, de esforço, de aplicação, a conhecer melhor a Deus. A medida do amor de Deus é a medida do conhecimento de Deus. Mas para isso é necessário parar um pouco, parar de pensar no trabalho, parar de pensar no dinheiro, parar de pensar nas Olimpíadas e pensar em Deus, se aplicar a Deus. Fomos feitos para Deus. Por isso que a vida contemplativa, Nosso Senhor disse a Santa Maria Madalena, ela escolheu a melhor parte, que não lhe será retirada. A melhor parte é o domingo. O melhor dia da semana não é o dia que a gente ganhou mais dinheiro. O melhor dia da semana é o dia do domingo. O melhor ato da semana é a comunhão. Então peçamos a Deus que a gente se aplique inteiramente a amar a Deus, a conhecê-lo, a recebê-lo e que Ele cresça em nossos corações para que se realize para nós essa verdade. Procurai o reino dos céus e a sua justiça e o resto lhe será dado por acréscimo.
pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.